Olá pessoal, a gente aqui de novo agora para dar continuidade, falando mais um pouquinho sobre as pteridófitas, agora especificamente a gente tratando sobre as pteridófitas isosporadas, aquelas que os esporos são iguais, como a gente acabou de falar no módulo anterior, esporos são iguais, vão gerar gametófitos iguais, mas esses gametófitos vão produzir gametas masculinos e femininos na mesma planta, ou seja, são monóicos. Né? E aqui o destaque, então, são para as principais pteridófitas, que são as samambaias e as avencas. Elas são monóicas, elas são isosporadas, e a gente tem, então, um gametófito único produzindo gametas masculinos e femininos. Bom, as pteridófitas isosporadas, essas aí que a gente está falando, dando destaque para samambaias e avencas, o esporófito, então, é a planta, como a gente falou, vegetal grande, duradouro, que tem raiz, caule e folhas, ok? Vão se desenvolver, então, em certas épocas do ano. Na parte inferior da folha, a gente vai ter a produção, como a gente vê aqui nessa imagem, nessa foto, dos soros. O que são soros? São essas estruturas aqui, ó, na parte de baixo da planta, onde os esporos vão ser produzidos, ok? Então você vê aquela folha de samambaia, embaixo dela forma um soro. Se você passar a mão ali, ele vai romper. E rompendo, vai sair um pozinho ali de dentro. É isso que você está fazendo, você está rompendo e espalhando esporos, ok? Os soros são os produtores dos esporos. É ali que está acontecendo a meiose, 2N, para transformar em esporos N, ok? Partindo de uma célula 2N, produzindo células N por meiose. Bom, os soros eles vão se originar a partir das células da epiderme, porque a planta está ali revestida, a folha está ali revestida pela epiderme, como a gente viu no módulo anterior. Da epiderme vão se originar os soros, ok? Esses soros, essas células da epiderme vão dar origem aos solos, formando um conjunto dentro do soro, conjunto de esporângios. O esporângio é onde a gente vai ter a meiose para produzir os esporos. Então, um soro ele tem um conjunto de esporângios, vários esporângios dentro de um soro. Olha aqui a imagem vista em microscópio com uma arte feita em cima da imagem aqui. Bom, a gente tem então um conjunto de esporângios dentro de um soro, ok? E ele todo ele é protegido por uma camada de revestimento ali também, que chama indúsio. Como que essa estrutura ela é formada? Vamos olhar como se a gente estivesse fazendo um corte lateral aqui. A gente tem aqui a folha, ok? Do tecido epitelial aqui da epiderme, aqui da folha, a gente tem a formação dos soros. Os soros ele tem essa camadinha aqui, ó, de proteção em volta dos esporângios. Eu tenho vários esporângios aqui dentro, vários esporângios aqui do outro lado, e essa proteção aqui, essa camada protetora que é o indúsio, que eu falei. Está protegendo os esporângios que ficam ali dentro, ok? Bom, cada esporângio ele tem uma cápsula. O esporângio ele é uma cápsula com um pedúnculo que prende. Cada esporângio é uma cápsula com um pedúnculo que vai prendendo ali na estrutura da epiderme, ok? Do soro. Externamente aqui no esporângio, a gente tem uma camada protetora. Internamente, a gente tem um tecido que chama esporígeno. E esse tecido esporígeno é que vai ter suas células se dividindo por meiose. Cada célula sofre meiose e produz 4 esporos, dentro, na camada interna do esporângio. Então, um soro tem vários esporângios. Um esporângio tem um pedúnculo que prende ali, ele está preso, e ele tem uma camada interna e uma camada externa, ok? A camada interna, ela que vai ter as células que vão sofrer meiose e produzir os esporos, tá? A abertura do esporângio para poder liberar os esporos, ela acontece em dias quentes e baixa umidade. E isso tem tudo a ver com o processo. Vamos entender esse processo de liberação aqui dos esporos. Na epiderme, isso aqui é foto, não é ilustração, isso é foto, ok? Na epiderme, aqui em volta aqui do esporângio, a gente tem uma faixa aqui, uma camada de células mortas que chama anulos. Veja aqui essa imagem, essa foto, ok? Olhando aqui mais uma vez, folha, epiderme, o indúsio protegendo, vários esporângios. Aí agora a gente olha a foto de esporângio. Ali dentro eu tenho os esporos. Mas eu tenho uma camada protetora envolvendo aqui essa camada externa, que é o anúrus, ok?
essas células mortas aqui do anurus, elas são cheias de água. E eu estou falando que ele se abre em dias quentes e de baixa umidade. Tem tudo a ver com essa água aqui. Como que isso acontece? Bom, essa camada aqui, cheia de água, ok? Ela é abastecida, essa água, ela vem do próprio esporângio, tá bom? Quando o esporângio está maduro, para de fornecer água para o anulus, para essa camada de células. Parou de fornecer água, com o calor e com baixa umidade, essa água vai se perdendo por evaporação. Então, a água que estava abastecendo, que estava enchendo, entre aspas, o tanquezinho ali, ó, do anurus, de cada uma dessas células mortas ali, aquela camada que ficou ali cheia de água, a água vai evaporando ali, vai se perdendo por evaporação, o anulus vai se dobrando, porque ele vai formando como se fosse um vácuo ali dentro, ok? A água vai se perdendo, mas a coesão das moléculas de água, ela vai permanecendo, então ele vai se dobrando. À medida que o anurus vai se dobrando, a volta dele, ou seja, essa camada desse anel aqui, que ele era convexo, ele vai tendendo, ele vai se dobrando e tendendo a se tornar côncavo. E ele abre. Ele era assim, e ele vai tendendo a se forçando a fazer assim. Porque a água lá dentro do anurus vai evaporando, vai formando um vácuo ali dentro daquelas células, e ele vai puxando a camada do anurus e fazendo ele virar. O que era convexo vai virando côncavo, ok? E ele abre. E quando ele abre, ele se rompe sempre no mesmo lugar, que chama estômio, um lugar mais fraco, menos resistente, que chama estômio. Só que na hora que ele abre, a coesão das moléculas de água ali, ela continua. Está evaporando, está diminuindo, ele está puxando, mas a água ainda está ali, se prendendo. Então, existe uma força contrária de trazer para a forma original. Só que quando ele chega no limite dessa expansão e a força consegue puxar de volta, ele puxa de uma vez, e quando ele vem de uma vez, faz uma explosão do esporângio e lança os esporos. Estoura e lança os esporos de uma vez no ar, e eles vão ganhar espaço, ser transportados para poder produzir plantas distante, ok? É uma forma eficiente de dispersão, ok? Agora olhando para os esporos. Os esporos, eles têm um citoplasma, como no caso dos animais o óvulo ele é rico em reserva para o início do desenvolvimento, os esporos são assim também. São ricos de reserva e essa reserva toda é para dar o start ali, o início do desenvolvimento ali da nova planta, tá bom? Eles têm um núcleo haploide, como a gente sabe, eles são frutos, esporos são frutos de meiose, então estão produzindo 2N, parte do 2N são produzidos células N, haploides, ok? E tem 2 ou 3 membranas ali em volta ali do esporo celulósicas ali. A membrana mais externa, ela chama exina, a interna, intina. Essa membrana mais externa, essa exina, ela vai se romper quando o esporo vai se desenvolver, vai germinar. E dali, dessas células, que vão ter várias mitoses, elas vão se reproduzir por mitoses sucessivas e vão formar a planta gametófito, ok? Que, no caso dessas específicas que a gente está vendo, o gametófito se chama protalo, tá bom? O protalo, então, ou gametófito, na parte inferior dele, ele vai ter rizóides. Como a gente viu rizóides em plantas anteriores, né, lá nas briófitas, lá nas algas a gente viu rizóide, ou seja, qual que é o papel do rizóide? Fixar e absorver água, né? No caso aqui, absorver água. No caso das algas, só fixar. Mas o rizóide é um ensaio de raiz, né? É algo que assemelha a raiz. Então ele está se fixando e ele está absorvendo água e nutrientes, o rizóide, tá bom? Nessa face inferior ainda, você vai ter os anterídeos e os arquegônios. Os anterídeos produzindo os anterozoides, gameta masculino, e os arquegônios produzindo a oosfera, gameta feminino. Os anterozoides, lá na parte inferior, vão liberar, os anterídeos vão liberar os anterozoides. Esses anterozoides vão nadar, certo? Até o arquegônio e fecundar a oosfera ali dentro do mesmo protalo, ou seja, do mesmo gametófito, tá bom? O zigoto, então, que é fruto dessa fecundação, começa a se desenvolver e à medida que ele vai se desenvolvendo para formar o esporófito, o protalo vai se soltando, vai desagregando e ele cai e o esporófito nasce. A partir daí. Então, voltando mais uma vez aqui no ciclo da alternância de gerações, fecundação,
formou o zigoto. Fecundação de duas células N formou o zigoto 2N. Esse zigoto 2N desenvolve formando o embrião. O embrião se formou, o gametófito vai se destacando da planta e caindo para poder germinar. Esse, então, embrião vai desenvolver numa planta adulta, que é o esporófito, que é a samambaia, no caso aqui, grande, que vai alcançar grandes extensões, também uma planta 2N, que essa planta 2N, lá nas suas folhas, embaixo delas, vão produzir os soros 2N, que esses soros vão ter o seu esporângio, e o esporângio vai sofrer meiose produzindo esporos, e esses esporos vão germinar formando o protalo, e o protalo vão produzir o anterígio e o arquegônio. O anterígio é o órgão masculino que vai produzir o anterozoide, o arquegônio, o órgão feminino, que vai produzir a oosfera, e após a fecundação fecha o ciclo, ok? Então, por que uma alternância de gerações? Porque nós temos uma fase que é diploide, que é do zigoto para frente até formar a planta, ok? E até chegar, a partir da meiose, nos esporos. O esporo é N, e do esporo, gametófito e gametas até a fecundação seria a fase haploide. Então, uma fase diploide e uma fase haploide. As samambaias, elas ganharam o mundo, como a gente viu no final do módulo anterior, formaram aquelas florestas gigantes no Carbonífero, ali, de plantas de 10 metros de altura. Até hoje temos samambaias gigantes assim, em florestas, em áreas florestais tropicais, por exemplo, certo? E que isso daqui ganhou o planeta, colonizou o planeta com esse padrão de plantas naquele período, ok? Gente, por enquanto isso é só. Sobre as pteridófitas é isso que a gente precisava falar. E a gente volta em breve. Viemos aqui estudando então briófitas, pteridófitas. Agora nós vamos tratar das gimnospermas no próximo módulo. Ok? Até já!